nós estamos recebendo uma pessoa muito especial. Ela é filha dos primeiros missionários batistas brasileiros entre os índios Craôs, o pastor Zacarias Campelo e a Noemi Falcão Campelo. Nascida em Carolina, no Maranhão, dia 1º de abril de 1928, em pleno campo missionário. Lá em São Paulo, na minha amada terrinha, conheceu José Benedito Vilela, com quem se casou em 1948 e teve 6 filhos. Hoje, soma 19 netos e 12 bisnetos, juntamente com seu esposo, inclusive fundou diversas escolas. E devido à visão missionária e tendo inclusive filhos já criados, passou a se dedicar integralmente à obra do Evangelho de Jesus Cristo, ao trabalho social e também à literatura cristã. Participou na fundação de várias igrejas, sendo hoje presidente da comunidade evangélica Betesda em Belo Horizonte. Hoje também preside a Fundação Esmeralda Campelo, a FUNESC, uma instituição filantrópica que assiste a centenas de crianças e adolescentes carentes, dentre tantos outros projetos que faz parte. Como eu já falei aqui, né, o nome, agora chegou a hora de nós apresentarmos de quem eu estou falando, a querida pastora Esmeralda Campelo. Pastora, por favor, é uma honra aqui recebê-la no nosso café. Eu queria falar aqui mais uns 3 textos como esse, porque a senhora merece realmente todo o carinho, viu? Por favor, Bem-vindas. pode sentar. Fica à vontade. Isso, deixa eu Aqui é ajudar a tudo senhora. light, Tá bom. tudo diet. Tá ótimo. Aceita uma fruta, um panetone. Obrigada. Fique à vontade. Obrigada. Que honra ter a senhora com a gente aqui na nossa mesa de café. Um café em véspera de Gostoso. Natal. Gostoso? O que a senhora achou? Tá muito lindo. Um café especial. Muito especial. E a gente quer... Se precisar, no outro ano eu sei fazer pão, viu? Ah, é? Então já está combinado. Já está combinado. Ou senão hoje à noite vai eu, Jean, Luciana, lá na ceia de Natal da casa da senhora. já Tá bom, tá Pode bom. ser? Vocês levando as coisas, eu recebo. Não liga não que ele é assim mesmo, viu, pastor? Ceia de vovó é muito boa. Foi Tá por causa bom. disso que eu disse. Você errou, não são 12 bisnetos, são 22. Você tá Meu brincando? Deus. Eu ia falar que a senhora é uma mulher que, de fato, literalmente cumpriu o mandamento do Senhor. Crescer e multiplicar. Verdade. 22 A culpa é do bisnetos. velho lá, né? Pastora Esmeralda, a gente veio falar aqui de um assunto muito importante. É sempre muito divertido conversar com a senhora, porque a senhora tem a alegria do Espírito Santo cravada no Verdade, coração da verdade. senhora. Mas a gente quer falar um pouco desse sentido verdadeiro do Natal. E a senhora tem muito a ensinar pra gente sobre isso, não é verdade? Olha, a gente não sabe assim precisamente, não é? Eles comemoravam o Natal, era um culto ao Sol, ao Deus Sol, né? Isso foi o início. E depois de muitos anos foi que os ortodoxos, né, passaram a mudar isso para o dia do nascimento de Cristo, que foi errado, porque eles não sabiam devidamente, né, o dia certo, mas marcaram para o dia 25 de dezembro, então essa festa se tornou, de uma certa forma, essa festa chamada festa cristã, né, mas que não tem base bíblica, né? Começou então o culto ao Deus Sol e depois passaram Ao Deus que criou o sol. Boa. aí começou, não é alguma coisa que não é verdadeira. Agora, eu me lembro que a gente sempre ouvia falar do Natal, coisa. Eu não tive essa oportunidade como menina e jovenzinha, menina, não tive porque muita pobreza, né? Lá no sul do Maranhão, quando eu vivi, depois colégio interno, eu não participei. Depois que tive filhos, então a gente sempre tinha o prazer de juntar os filhos, né, naquela data que todo mundo fazia, apesar de sempre eu ensinar que não era uma data certa do nascimento de Cristo, não é? Mas a senhora sempre ensinava o sentido real, né? Do o que se sentido deveria real. comemorar. E depois eu fui realmente criticada, depois de um movimento aí nas igrejas e tal, que a gente fazia também árvore, levar para casa árvore, né? Aí depois eu parei de fazer também com árvore, né? Porque me explicaram, não é assim, nós não podemos fazer isso, né? Isso não é origem cristã, não é? Eu também concordo, não é uma origem cristã. Mas o fato de estar junto à família, talvez porque seja uma data assim tão especial e facilita para os encontros, né?
continua sendo. Tem muita dúvida em relação a isso. Daqui a pouco a gente vai tentar, não é, de alguma forma, responder essas dúvidas, né, para você que está em casa, e com certeza você também deve ter essas dúvidas. E se tiver dúvidas, você pode interagir conosco, perguntando, participando, né? Nós temos vários canais de interatividade, tem o Twitter, @detudumpouco.tv, para você tirar as suas dúvidas, tem um e-mail de tudumpouco, @redesuper.com.br, e tem também o nosso CAT, não é? O 3209-3301. Então participe, interaja, porque muitas dúvidas certamente acontecem nessa época. E olha, o pastor Esmeralda, a gente foi para as ruas, a nossa reportagem foi para as ruas para saber o que o pessoal pensa sobre o Natal. A gente quer convidar a senhora para assistir com a gente o que o povo pensa sobre o Natal. Vamos lá. Vamos lá. O Natal é uma data importante para o Ocidente porque marca o ano 1 da história atual. A princípio, era celebrado em períodos diferentes porque ninguém sabia ao certo a data de nascimento de Jesus. Até que no século IV, o 25 de dezembro foi instituído como data oficial para a comemoração. Nós viemos saber a opinião das pessoas sobre o Natal. Eu acho que o pessoal fica muito preocupado em arrumar, em decoração, mas essa coisa do espírito natalino mesmo, que seria amor, eu acho que não. Falta ainda. Bastante. Você acha, então, que as pessoas ficam mais solidárias ou nem isso? Nem isso. Eu acredito sim, é uma energia boa, uma energia positiva, que traz as lembranças do cristianismo e outras coisas. E você, como que faz no Natal? Você é mais solidária, pratica uma boa ação? Como que é isso? Com certeza, eu sempre procuro estar pegando alguma cartinha no correio, que geralmente fica para a gente poder beneficiar alguma criança carente, levar energia positiva para todo mundo. O que o Natal significa para você? Natal significa família, todo mundo ficar junto e curtir um pouquinho, né? E como que é na sua família? Vocês curtem muito? Sim, na família a gente reúne assim, no final de ano assim, para ficar junto no Natal. Natal é momento de quê para você? Natal significa o quê para você? Não muita coisa, na verdade é um momento de angústia. Por quê? Porque é fim de ano e eu começo a pensar, fazer retrospectiva, e eu penso em todas as coisas que eu disse que ia fazer e não fiz. Você acha que no Natal as pessoas ficam mais solidárias? Sim. É considerado uma data para confraternização, onde reúne a família e tudo mais. Eu acho que sim. É uma data especial e onde as pessoas têm um carinho diferente com as pessoas, principalmente mais pobres. Você, por exemplo, faz boas ações nessa época do Natal ou não? Normalmente sim. Não quanto financeiramente, mas gincanas, esse tipo de coisa. Você gosta de Natal? Não muito, mas... E como que é na sua família? Vocês comemoram mesmo sem gostar muito? Como que é? Às vezes, assim, geralmente o pessoal vai para um sítio, aí tem uma comemoraçãozinha, mas é pequeno. Você gosta de Natal? Gosto muito. Como que é na sua casa, a festa? Reúne toda a família. É isso aí. Interessante. É uma pesquisa por amostragem, né? Poucas entrevistas, mas pelo menos em 100% dessa pesquisa a gente não viu ninguém falando do verdadeiro sentido de Natal. Né? Teve de tudo um pouco ali, menos alguém falando de Jesus, né? Ninguém falou de Jesus. É lamentável isso, né, pastora? Mas talvez por causa da pouca instrução nossa como evangélicos, né? Porque uma das coisas que a gente devia ensinar bem é que Jesus não nasceu nesse dia. Sim. Não é? Então, que deve haver uma comemoração familiar, isso é maravilhoso. E como aquele dia é assim um dia mais cômodo, melhor, talvez, né, para que todo mundo se reúna, mas não levando a efeito de que Jesus nasceu naquele dia. Mas a senhora não concorda que a gente, como igreja, poderia aproveitar essa oportunidade como uma estratégia, já que está todo mundo parando, pelo menos um pouquinho, para falar, né, pelo menos estar aberto a ouvir falar de Jesus, a gente deveria falar mais, né? Deveria exatamente mostrando que não foi o dia do nascimento dele, mas é um dia familiar, um dia agradável, isso tudo é uma data simbólica, mas a gente lembra, né? Isso. O nascimento de Cristo, e como Jeane disse, é uma oportunidade para aqueles que não conhecem a gente falar do nascimento de Jesus, né? E deve também incentivar o povo a crer, levar o povo a crer, que Jesus nasce todo dia em um coração. Amém. Todo dia ele nasce. Você resumiu muito bem, viu, pastor? E o Natal, eu vou chamar de, entre aspas, espírito natalino, para usar uma linguagem popular, né, mas entre aspas, para não tomar pedrada depois, mas esse momento de quebrantamento, porque
uma pessoa lhe disse assim, uma moça, é um período de angústia. Quer dizer, aí a repórter perguntou por quê, ela falou, porque eu paro para refletir. Isso significa que as pessoas estão abertas a uma reflexão, coisa que teoricamente não parece ser feita, ou pelo menos não estão abertas a fazerem isso durante as outras épocas do ano, né? Mas elas param para refletir. Talvez a pessoa está brigada com o familiar, ela para e fala, poxa, eu não vou passar essa ceia de Natal, eu não vou passar essa noite sem estar com alguém que eu gosto. No nosso país, o Brasil é um país cristianizado, se a gente pode dizer assim, ou catequizado, não é? E pelo menos a gente já ouviu falar muito de Jesus, mas de um Jesus institucionalizado, pelo menos, né? Mas é uma oportunidade da gente abrir e semear essa palavra, porque as pessoas estão com o coração pelo menos mais quebrantado. Embora muitas pessoas pensam o Natal como noite de bebedeira, não é? De comelância que é uma tristeza, e etc. e tal. Mas tem muitas dúvidas que as pessoas têm e a gente quer falar um pouco mais sobre elas e a pastora Esmeralda Campelo vai nos ajudar. Nós temos perguntas, né, que foram feitas pelos nossos telespectadores nas ruas, então vamos a elas. Eu sou o William, eu gostaria de saber se Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro. Não, claro que não, ninguém tem essa... Isso não é certo, né? Foi uma invenção, foi puxado mais para o lado do catolicismo mesmo, de Roma. Foi em Roma, né, que puxaram isso, transformaram esse dia, né, num dia oficial, porque havia interesses, né, da igreja. De todos possíveis, inclusive. Mas é bom, a gente, tudo que o Jean disse, a senhora também disse, é uma data que a gente então utiliza para se reunir em família e comemorar então, né, pastora? Isso. Vale a pena a gente comemorar, né? Vale a pena. E como a gente não pode determinar um dia, dizer o dia dos evangélicos, que aí seria demais, seria também muita, né, claro, querer impor muita coisa, então a gente aproveita o que está estabelecido e ensina. Jesus nasceu nesse dia. Nós estamos reunindo aqui para pregar a verdade, ensinar a verdade. E não importa necessariamente, todos nós comemoramos aniversário, a data do nosso nascimento é muito importante, tanto que consta no nosso documento de identidade, na certidão de nascimento. Mas como os fatos históricos não nos confirmam a data que Jesus nasceu, e seria muita presunção nossa, ou de qualquer outra pessoa, de qualquer instituição, querer dizer que foi essa ou aquela data, porque a história não nos garante isso, né? Mas nesse caso especificamente, a data do nascimento não importaria tanto, o que importa é o nascimento, né, propriamente dito, né, de Jesus, que veio realmente trazer essa boa nova de Deus para os homens, né? Eu até gostaria de interferir um pouco. A data do nascimento é muito importante para todo mundo, né? A minha, por exemplo, ela é muito difícil. A da senhora é igual a minha. O dia da mentira. Dia 1º de abril. Pois eu não gosto muito disso não, sabe? Mas não tem jeito de mudar. A senhora tem o dia da verdade. Eu costumo dizer o seguinte, que eu fui... Você também? Eu sou 1º de abril, de 74. Uma pequena diferença, a senhora é de 1928, né? Eu sou de 74. Isso mesmo, não precisava falar a minha idade. Então, exatamente. Eu sempre dizia que a vida inteira, eu fui muito mentiroso durante uma época da minha vida, porque todo mundo dizia, 1º de abril é o Dia Internacional da Mentira. Passou-se a ser Dia da Verdade em janeiro de 2001, quando eu conhecia Jesus. Amém. Nós temos mais perguntas? Vamos lá, então. Oi, meu nome é Aline e eu gostaria de saber se existe o espírito natalino. Espírito natalino. Espírito natalino, não. Por isso que eu usei entre aspas. Claro. Não existe espírito. Existe um mover, um sentimento. Alguma coisa que foi guardada nas mentes, mas espírito natalino, não. Como se fosse um espírito, né? Mandando, movendo as coisas, não. E é triste até a gente falar sobre isso, porque a gente viu naquele momento a menina falando sobre a angústia, no VT que nós assistimos, ela falava que ela fica muito angustiada, tal, porque realmente é um momento onde talvez o conflito chega, porque ela encontra aquela pessoa que ela não quer ver, então não é necessariamente o espírito natalino, mas até às vezes são os conflitos que precisam ser resolvidos, né, pastor? Porque o homem ele tem um espírito, né? O homem é um espírito, né? E habita nesse corpo. E então eu entendo que muitas vezes as pessoas que talvez não consigam discernir essa palavra espírito acabam usando nesse sentido de espírito natalino. Mas é como a pastora falou, é o sentimento natalino, né? Existe um sentimento natalino que move todo mundo, que infelizmente está sendo transformado pelo mercado aí numa coisa consumista, né?